Continuando a nossa aula sobre responsivo, nós vamos falar agora sobre uma meta tag poderosa, João. Tag viewport, né? Isso. Nós vamos falar sobre a meta tag viewport. Nós vamos falar, na verdade, uma das chaves para que funcione o responsivo, né? Então, o que é a meta tag viewport? Quando a Apple criou o iPhone, e aí você podia pela primeira vez abrir um navegador normal dentro de um dispositivo móvel, você não tinha uma versão de internet diferente para o dispositivo móvel como era antigamente. Então percebeu-se que a página ela automaticamente reduzia o browser do usuário no celular. Então a Apple aproveitou a meta tag, a meta, para criar uma propriedade nova, para saber em que momento o usuário estava vindo em um iPhone e em que momento ele estava vindo em uma tela desktop. Então essa tag meta viewport, ela foi utilizada como um padrão que a Apple criou e todo mundo viu que funcionava assim, então vamos todo mundo utilizar. Não é um padrão W3C. Com o tempo, a W3C criou o @viewport para fazer direto no CSS, mas hoje ainda se usa muito a meta tag para viewport. Então, só para reforçar, se você quiser trabalhar com responsivo, antes de fazer isso no seu CSS, você precisa colocar uma tag meta no seu HTML. Vamos ver como é que você faz isso? Então, abra aqui, por favor, o seu arquivo index.html e vai ali no head, por favor. Aqui no head nós vamos colocar aqui, ó, meta name igual aspas duplas e content igual aspas duplas. Com exceção da tag meta aqui em cima, que é essa char7 UTF-8, toda vez que você precisar usar a tag meta, por qualquer motivo, você sempre vai ter esses dois atributos, name e content. Name quer dizer qual é o nome do meta que você vai precisar. Por exemplo, autor é para você colocar quem é o autor dessa página. A gente pode até colocar aqui o autor dessa página é Glaucio e João Rangel, por exemplo, né? Então, a tag meta ela é muito importante para colocar informações de configuração ou algo do tipo. O que nós vamos colocar aqui é a meta viewport. Viewport, e aqui no content nós temos duas informações iniciais. A primeira é qual é a largura do dispositivo. Isso por quê? Porque na largura do dispositivo, às vezes o dispositivo muda. Por exemplo, se eu estou no iPhone, ou se eu estou no Galaxy, a largura dele é diferente. E se eu estou no desktop, aí muda completamente. Por quê? Porque se eu falar 100% de largura no desktop, você concorda que não é a mesma largura no celular? É diferente. Então, é isso que nós precisamos colocar. Qual é a largura do viewport? Antigamente, nós colocávamos assim, 320 pixels, porque só tinha iPhone. Então, nós temos a largura e esse valor aqui é justamente qual é a largura do device, do dispositivo. Antes a gente tinha 320, que era só do iPhone, mas conforme foram lançando os outros tipos de celulares, smartphones, isso aqui mudou. Então tem celular que nós temos 480 de largura, por exemplo. Então, como isso aqui pode variar, nós podemos até colocar aquele min width e o max width. Só que o mais legal aqui para a gente colocar é uma propriedade nova que quer dizer device width. Quer dizer o seguinte, qual é a largura máxima? Pega automaticamente, pega a largura do device. Uma outra coisa interessante é você colocar uma vírgula para você colocar as outras propriedades do content. Por exemplo, initial scale significa o quê? Qual é a escala inicial? Então, de zoom. Se eu colocar 2, quer dizer que assim que ele abrir no dispositivo móvel, vai aparecer um pouquinho maior a fonte, vai aparecer um pouquinho maior os elementos. É a escala inicial de zoom. E eu posso colocar uma outra que se chama User Scalable, que significa se o usuário pode ou não dar zoom com o dedo. Você já deve ter visto que alguns dispositivos móveis permitem você dar um zoom simplesmente com o gesto do dedo. Eu posso colocar não, e aí eu tenho que, nesse caso, programar essa atividade do usuário. Então, o nosso caso, nós vamos simplesmente deixar aqui, ó, Initial Scale 2, Content, Width, Device Width, que é para ele pegar a largura. Então,
Então, esse é o primeiro passo para que você funcione o responsivo nas suas páginas. Então, toda página que você tiver tem que ter lá no head, no início da página, a tag meta com o atributo viewport. Se você não colocar ele, não vai funcionar os media queries lá no CSS, beleza? No próximo vídeo vamos falar um pouquinho então sobre a propriedade @media do CSS.